não pode aplicar a hidrodinâmica simplesmente porque os núcleos ainda não se fundiram, ainda não se atravessaram, ainda não foi gerada aquela região intermediária onde se forma o fluido. Né? São duas paredes de vidro de coco se aproximando. Então, você não tem como representar isso hidrodinamicamente. Se você está fazendo uma utilização de fórmulas hidrodinâmicas, você só pode considerá-las válidas a partir de um instante inicial, que é o instante do choque. A partir daí, sim. Então, o T vai representar aqui exatamente o tempo em que cessa, né, a existência do fluido, em que começa o frisómetro. É exatamente o intervalo que se dá na termolização. Por outro lado, o sistema se encontra em expansão livre no vácuo. Né? E é evidente que a expansão transversa começa imediatamente. Ela não espera a termolização. Né? Ela vai estar presente no estágio de pré-equilíbrio, inclusive. Né? Isso é óbvio. Né? De forma que há uma razoável chance, né, de você estar certo quando supõe que a expansão transversa realmente se inicia a partir do instante que os núcleos se atravessam. Aquelas expressões de Vx e Vy mostram as diferenças entre a expansão transversa e a longitudinal, que a transversa é muito suave. Né? Isso, mais uma vez, não é intuitivo, né? Porque no início da reação, quer dizer, ao sinal, o choque entre os íons, né? A pressão é muito alta, assim como os gradientes de pressão. Então, o sistema sofre uma força de grande intensidade que você visualiza a partir dessa equação termodinâmica. Por outro lado, a inércia é muito grande também. Né? Por que é muito grande? Porque a densidade de energia ela é função, evidentemente, da velocidade, né? e da massa, né? Que é a função da velocidade. Né? Então, a inércia vai ser muito grande, assim como o gradiente da pressão vai ser muito grande. Então, você acaba, na verdade, com um crescimento linear na velocidade transversa do fluido, como essas equações aqui já demonstraram. Né? Você, na expansão longitudinal, você vai ter uma dependência das velocidades, né? Dada pela prescrição de Bjork, né? Que não é uma relação linear com o tempo. Então, ela é bastante mais, digamos assim, ou bastante menos suave. Né? É uma dependência inversa do tempo. Né? Então, a gente verifica que na velocidade transversa, as velocidades evoluem, né, linearmente em função do tempo. Outro resultado importante é que aquela hipótese, né, de a gente considerar o problema de impacto situado sobre o X, logo o σx ser menor do que o σy, quer dizer, a incerteza em X é menor do que a incerteza em Y, resulta em uma relação inversa entre as componentes das velocidades. Né? O valor esperado do quadrado da velocidade x é maior, resulta daqui, né, é maior do que o valor esperado do quadrado da velocidade y. Né?
partir, evidentemente, de uma densidade inicial idêntica. Né? Então, isso quer dizer que a expansão transversa é maior ao longo da menor dimensão, porque o gradiente de pressão é maior, logo a aceleração é maior. Isso resulta em que mais partículas são emitidas nas proximidades de φ igual a zero e φ igual a π, ou seja, paralelamente ao x, e são emitidas em menor número, em torno de φ igual a mais ou menos π sobre 2, paralelamente ao eixo π. Esse efeito, se você decompuser a distribuição azimutal do número de partículas, né? Usando uma decomposição em série de Fourier, já na primeira ordem você vai ter um termo cosseno de 2φ. Observando que o V2 é um coeficiente real e positivo que a gente já encontrou antes, e é esse V2 que recebe o nome de fluxo elíptico. Isso aqui vai dar aquele formato de almôndega, né? Naquela representação esquemática. Né? Então, esse fluxo elíptico, né, ele é fundamental, a observação dele, a medição dele é fundamental exatamente no sentido de descrever o comportamento hidrodinâmico desse fluido no plano ortogonal ao eixo de colisão. E essa dependência, exatamente essa dependência, né, observada em V2, isso é do fluxo elíptico, do momento transverso da espécie das partículas, né, que vai ser representada no número de partículas produzidas, né. Essa dependência é a evidência mais sólida para o comportamento hidrodinâmico verificado em colisões entre íons pesados, no hélice, no LHC e já desde 2002 no RIC. Então, esse fluxo elíptico é a chave, né? É a chave desse modelo, né? Experimentalmente, é o que nos dá, não digo a certeza, mas a aproximação mais consistente entre os modelos teóricos, entre o uso da hidrodinâmica e os dados experimentais. Né? Então, vou ficar hoje por aqui. Na sexta, a gente retoma a partir dessa parte.